Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que hora nós estamos trabalhando essa questão, que é o professor Péricles. A gente vai dar continuidade nas atividades da disciplina Teoria Eletromagnética e hoje eu trago as resoluções de alguns exercícios, o norte, né, para que vocês consigam andar aí e treinar já para a nossa prova, ok? Pessoal, isso aqui é a nossa. Vamos começar pela questão número 1. Nós vamos falar de intensidade de fluxo elétrico, né? E a questão número 1 nos traz a seguinte solicitação: é uma superfície quadrada medindo 3,2 milímetros de lado, que está submersa em um campo elétrico uniforme de intensidade 1800 Newton por Coulomb, com as linhas de campo fazendo um ângulo de 35 graus com a normal, e ele nos solicita que a gente calcule o fluxo elétrico através dessa superfície, ok? Vamos começar a resolução desse trabalho fazendo algumas considerações a respeito da teoria. Para que a gente consiga calcular o fluxo elétrico, a gente precisa da fórmula. Deixa eu botar aqui uma folhinha para facilitar nosso cálculo, ok? Vou botar aqui, vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Primeiro passo. Vamos analisar o desenho. Ora, eu tenho uma superfície. Essa superfície tem um vetor normal que forma 90 graus com ela. Tenho uma linha de campo, um campo uniforme atravessando a minha superfície, formando um ângulo de 35 graus com a normal. E a minha superfície é um quadrado, logo todos os lados são iguais, ok? Para que a gente consiga calcular a intensidade do campo, a fórmula ela é bem simples. Nós já vimos ela em outro momento. Ela a intensidade do campo é o que? A intensidade do fluxo elétrico é o que? A intensidade é o campo, a intensidade de campo elétrico vezes a área vezes o cosseno do ângulo de incidência entre o campo elétrico e o vetor normal da minha área. E aí a gente consegue calcular. Qual é talvez o que pode dificultar o entendimento dessa questão? É que o ângulo de incidência realmente é de 35 graus. Mas com esse ângulo, esse vetor está entrando. Para que eu possa calcular o ângulo, vamos ver como é que é feito esse ângulo. Qual é o verdadeiro ângulo entre o campo e o campo elétrico e o meu vetor normal? O verdadeiro ângulo é considerando o final do meu vetor, não a ponta dele. E isso nos traz para essa seguinte situação. Ó. O ângulo entre esses vetores ele vai ser... Vamos dar uma olhada aqui. Olhando assim, eu tenho aqui o ângulo normal, o vetor normal. Tenho a minha incidência. Só que o ângulo que eu vou ver é esse aqui, ó. Esse daqui que equivale deste ponto a este aqui. Esse é o ângulo entre esse vetor e esse. Esse ângulo ele é um ângulo complementar a 35. O ângulo complementar ao 35, você soma 180 a esse ângulo. Então, o ângulo ρ, que o problema dá aqui de 35, efetivamente para o nosso cálculo, ele é realmente o ρ mais 180 graus. Então, esse ângulo aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a 215 graus, ok? Essa perspectiva que justifica que no final o campo
o fluxo elétrico nessa superfície, ela vai ser entrando, por isso ela vai ser negativa. Mas para que ela seja negativa, o cálculo é em cima do ângulo complementar ao de entrada. Acho que aqui fica mais fácil de visualizar. Eu tenho aqui a entrada do meu campo. Esse aqui eu vou calcular agora aqui. Esse aqui é o meu vetor, quando a gente faz a projeção. E o ângulo é esse ângulo aqui de 35, sim, mais esse ângulo aqui de 180. Logo, esse ângulo complementar que a gente vai levar em consideração, que eu vou chamar φ2, ele é de 215 graus. Aí a gente aplica a fórmula diretão. Aí é só aplicar a fórmula e descobrir o valor. Como é que isso vai ficar? Vamos lá, tá aqui a fórmula. Φ de E é igual à intensidade, que é 1800, vezes a área. A área de um quadrado é lado vezes lado. Logo, vezes 3,2 milímetros vai ficar vezes 10 a menos 3, vezes 3,2 vezes 10 a menos 3, vezes o cosseno de 215. Logo, φ, aí é com vocês, tá bom? Só aplicar direto, você já vai encontrar um valor para cá. Esse valor, ele tem que ser negativo pela composição vetorial entre meu campo e a normal. Tá ok? O restante é com vocês, tá, gente? Eu não vou resolver a questão toda, tá? É só uma visão. A minha preocupação era mais em cima de como vocês viram esse ângulo de entrada. Porque se usar 35, você depois fica com o valor errado. Obrigado, boa sorte aí. Vamos para a próxima questão.